Fala galera, como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Meu nome é Ana Paula Araújo, eu vim conversar com vocês hoje sobre qual palavra a gente tem caminhado, sobre qual orientação a gente tem andado, né? Como a gente tem regido a nossa vida, né? Baseado em quê? Então, lembrando um pouquinho lá do episódio que Jesus, né, andou sobre as águas, os discípulos estavam no meio de uma tempestade, e a tempestade estava bem severa. E de repente Jesus apareceu, né? Jesus estava atravessando, na verdade, de um lado para o outro do lago ali. E ele ia passar direto, mas os discípulos viram ele e se assustaram muito, pensando que fosse um fantasma. Eles gritaram, Jesus falou, calma, sou eu, né? Não precisam ficar com medo. E naquela situação, Pedro, né, que naquele jeitinho dele, mas que apesar de toda a sua falta de maturidade ainda, falta de conhecimento, enfim, toda a questão ainda que ele das decisões que ele tomava, fizeram com que ele tivesse grandes realizações, inclusive andar sobre as águas, né? Às vezes a gente critica Pedro, mas não leva em consideração também tantas coisas que ele desfrutou do Senhor ali por ser uma pessoa mais ousada. Mas, voltando, né, ao texto, Pedro fala assim, se é o Senhor, então manda eu ter contigo. Né? Se é o Senhor mesmo, eu sei que eu vou poder fazer a mesma coisa. Então, Jesus pega e fala, então vem. Simples assim, né? Vem, só vem. E Pedro vai, né, e consegue andar. E uma coisa interessante que eu estava notando nessa situação foi que a circunstância não mudou porque Jesus estava passando ali. A circunstância não mudou porque Jesus falou para Pedro, vem andar sobre as águas também. Né? A tempestade continuou, o vento continuou, né? A intensidade ali das movimentações do mar, a chuva, tudo ali continuou, mesmo diante, né, do que estava acontecendo. E se a gente for prestar atenção mesmo, ela nem precisava mudar. Porque o agir de Deus, o poder de Deus, ele se manifesta independente das circunstâncias. Então, Pedro começou a andar, né, independente da situação que estava ali. A chuva não parou, o vento não parou, a tempestade não cessou para que ele pudesse andar confortável. Ele simplesmente foi, porque ele foi baseado em Cristo, né, que estava ali presente, e deu a ordem para ele ir. Ele sabia que ele poderia ir. Só que a palavra diz que quando Pedro começou a prestar atenção no vento, nas ondas, na tempestade, ele começou a afundar. Quando ele começou a se inquietar por causa das circunstâncias, ele começou a afundar. Isso nos mostra que, primeiro, a tempestade não pode nos parar. Os sofrimentos, as angústias, o luto, as doenças, as perdas, as frustrações, as traições, elas não podem nos parar. Elas não têm essa capacidade. Só que quando a gente começa a prestar atenção nelas, começa a dar mais crédito a elas do que a voz do mestre, do nosso mestre, a gente vai afundar, a gente não vai suportar lidar com as circunstâncias. Né? E foi o que aconteceu com Pedro ali. Quando ele começou a notar toda a movimentação ao redor dele, ele começou a afundar. E nesse momento ele clama a Jesus, Senhor, salva-me, né? Me livra dessa situação que eu não estou conseguindo. Em Filipenses 3,13, Paulo está falando ali, né, os Filipenses, né, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, deixando as coisas que podem estar nos afastando do Senhor, que pode estar obscurecendo a nossa visão. Eu prossigo para o alvo porque eu tenho um objetivo, Cristo, né, o seu reino. Isso é o meu objetivo. Então eu vou prosseguir para isso, eu vou deixar tudo que está me atrapalhando para segui-lo, né, para viver para Ele, para fazer a vontade dele. Então isso serve também nessa ilustração, né, porque a gente quando começa a prestar muita atenção ao nosso redor, a gente vai desanimar, a gente vai tentar, vai querer parar, a gente vai ficar imobilizado pelas circunstâncias que são difíceis realmente, né, mas que não tem o poder de nos paralisar, mas a gente der atenção a elas, der ouvido a elas, a gente vai sucumbir, né, à paralisia. E para exemplificar um pouquinho, né, essa situação também, a gente lembra lá da viagem de Paulo para Roma, né, quando ele foi preso e tudo mais, ele tinha que ser levado a Roma, ele sabia disso, o Senhor já tinha mostrado ele que havia essa necessidade dele ir para lá, e ele vai, né, pega um navio e vai em direção a Roma, só que no meio do caminho, eles em vez de ficarem parados esperando, né, a situação mudar, eles pegam e permanecem, continuam a viagem. Né? Paulo disse que era melhor que eles aportassem e esperassem, mas o capitão preferiu ouvir a voz de pessoas experientes, né, na prática ali da navegação e tomou a decisão errada. Então eles ficaram vários dias na tempestade, vários dias ali sem acreditar que pudesse haver solução da circunstância, né?
mas se o Senhor não intervisse, realmente não haveria, né? Mas Paulo estava olhando além, ele estava seguindo a direção de outra pessoa, não de uma pessoa, um ser humano qualquer, mas do próprio Deus, que sabia para onde estava enviando. Então Deus ia prover todo o necessário para ele chegar até lá. Isso serve para nós também. Durante esse episódio, Paulo fala para ele, né? Fala para o capitão: se você tivesse me ouvido, esse prejuízo poderia ter sido evitado. Toda essa situação, eles perderam toda a carga, perderam o navio, foi totalmente destruído, né? Só salvou, só não, né? O que mais importante foi salvo, que foi a vida das pessoas que estavam ali. Tinha muitas pessoas no navio, mas todo o resto foi perdido. Se ele tivesse ouvido o que Paulo disse, a orientação ali, não teria perdido nada. Eles teriam, né, tido sucesso na viagem, teria sido né, corrido tudo tranquilamente bem. Só que Deus tem suas formas de trabalhar, independente dos nossos erros. Então ele usou toda essa situação para glorificar o nome dele, para fazer ele conhecido, para as pessoas ouvissem também de Paulo, tivessem a oportunidade de ouvir de Paulo ali sobre Jesus. Então pessoas foram impactadas também no navio e fora do navio, que ele tinha que passar pela ilha de Malta, várias coisas aconteceram lá, então tudo cooperou para o bem, né, e para o propósito de Deus. Quando a gente deixa os problemas, os traumas, as experiências ruins que a gente teve, as dores que a gente passou, as pessoas ao nosso redor falarem mais alto do que o Senhor, a gente vai ter muita perda, a gente vai ter muito problema, a gente inevitavelmente vai afundar. Porque não são as orientações dele. As orientações de Deus são diferentes do mundo, né? Elas só vão valer se elas estiverem embasadas no que Deus quer para nós. Se elas confirmarem a palavra de Deus, ótimo, elas vão ser úteis. Mas se elas contradizerem o que Deus quer, o que Deus manda pra gente, nos ordena a fazer, nos guia a fazer, especialmente em situações individuais, né? Porque muitas coisas a gente pede ao Senhor em direção individual específica para lidar com determinada circunstância, se a gente não estiver atento à voz dele, a gente não vai conseguir, né? Porque o mundo é totalmente o contrário. O inimigo ele trabalha muito empenhadamente para distorcer a vontade de Deus. Então a gente precisa estar muito ligado ao direcionamento e orientação que ele dá para a gente. Para finalizar, né, o Senhor nos chama para andar com ele, para andar sobre as águas, para enfrentar as dificuldades, para enfrentar as circunstâncias difíceis que a gente passa. Só que a gente tem que tomar essa decisão, a gente tem que querer isso. A gente pode ficar no fundo do mar, a gente pode afundar diante das situações, ou pode confiar em Deus, perseverar na vontade dele, no querer dele para nós. Mas isso é uma decisão nossa, né? E é uma escolha que a gente precisa fazer a cada dia, a cada situação que a gente passa, né? Porque todo mundo tem problema, todo mundo passa por dificuldade, sendo ímpio ou sendo cristão, né? Confiando em Deus ou não confiando, todo mundo vai ter problema. Mas a forma como a gente lida com esses problemas, a forma como a gente encara as circunstâncias, isso vai ser determinado pela nossa dependência de Deus, a nossa confiança nele. Pedro, por mais que a gente às vezes critique ele, né? Ele experimentou muitas coisas que a gente não experimenta, que ele foi ousado. Ele fracassou muitas vezes, ele errou muito, mas ele viveu grandes coisas com o Senhor, né? Tanto no período que ele viveu com Jesus na terra, aqui, quando Jesus ainda estava aqui, e principalmente depois de ser cheio do Espírito Santo, de experimentar tudo que Deus ia fazer e poderia fazer e fez na vida dele, né? Então, que a gente seja esse povo que depende dele, que confie nele, independente do que venha acontecer. A tempestade está aí, está acabando com tudo, não importa. Meu Deus é maior do que ela. Meu Deus me dá capacidade de andar sobre ela, me dá capacidade de dormir enquanto, né, o pau está quebrando ali, ele me dá graça para poder descansar nele. Então, que a gente possa depender e confiar nele, porque ele está no controle de todas as coisas. Nada foge ao domínio dele, ao poder dele. Né? A gente só precisa confiar. Fica a pergunta, né? Você vai decidir andar sobre as águas? Ou você vai esperar a circunstância favorável, o momento certo, o recurso necessário, a companhia que vai te dar suporte ali, ou você vai romper agora, quando ele está te mandando, e fazer a vontade dele. Né? Essa escolha é nossa, essa escolha é minha também, e não é fácil, né? Mas é a melhor coisa que a gente pode fazer. Né? São experiências que são muito transformadoras, são muito loucas, na verdade, assim, porque vão contra tudo que a gente está acostumado, nosso zona de tiram muito a gente da nossa zona de conforto, do nosso padrão que acha que tem que ser assim, a religião, Cristo e tudo mais, porque a nossa visão está muito baseada na cultura que a gente tem, não na verdade na palavra, né? Então, quando o Senhor vem, ele vem trazendo essas transformações, né? Isso é tão maravilhoso de experimentar.
E Deus tem muito mais ainda para fazer na vida de cada um de nós e cada circunstância que cada um vive, né? É isso, eu queria falar com vocês, gente. Deus abençoe e até a próxima.